Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Qual é o futuro do agronegócio? Esse foi o tema da palestra de Mariana Vasconcelos, quando esteve aqui no Seminário de Tendências do Agronegócio, realizado pelo Sebrae em agosto. Um dos principais pontos abordados por ela é a importância de o produtor estar bem mais ligado às tecnologias para ajudar no dia a dia, consequentemente ter melhores resultados e, é claro, maior lucratividade. Ela deu o exemplo do aplicativo que detecta a quantidade de água que chega ao solo, a umidade do solo, para então definir qual é o melhor horário para a irrigação e a quantidade necessária para cada planta. Numa época de escassez hídrica, um aplicativo desse é muito bom, né? Muito útil. Quando o produtor é mais tecnificado, ele consegue entender melhor esses números e ter melhores resultados. Quando o produtor ele é mais tecnificado, né, ele consegue entrar naquele talhão e entender melhor os detalhes de como que aquela água está se comportando. Então, a gente tira análise de solo físico e faz a curva de retenção. Não basta a gente, com um sensor, apenas saber que o seu solo está úmido, está seco, ou tem 45 kPa ou 70 kPa. Em cada talhão, o solo é diferente, a capacidade de absorção daquela água é diferente. Então, a gente consegue comparar no gráfico como que a água e os sensores estão se comportando dia a dia, à medida que chove, que irriga e o que acontece com os sensores. E a gente consegue aqui, que é o mais importante, através da plataforma e dos relatórios mensais de safra, olhar para trás e entender, eu bati recorde de safra esse ano. O que aconteceu? Foi a temperatura média que mudou, foi a irrigação que eu fiz, foi o manejo de solo que eu fiz, o que eu fiz diferente? Eu estou dentro do padrão da minha região, eu estou produzindo tão bem quanto a minha região, eu estou fora. Então a gente consegue aprender os melhores cenários a partir daquele dado histórico, né? Hoje os produtores têm aí anos e anos de dado de chuva e temperatura. Então imagine o que vocês não conseguem fazer, ao invés de ter um ponto de medição, ter esse tempo em tempo real e da fazenda inteira. A gente tem muito mais dado histórico para conseguir melhorar a decisão no dia a dia. De acordo com Mariana, o segundo passo é implantar tecnologia na irrigação. E aí o segundo passo, depois disso, na irrigação, é a automação. Então, no caso de irrigação por gotejamento, já é 100% automatizado. A gente integra com os controladores, então no próprio celular o produtor já consegue ativar. E a gente também tem isso para pivô, dependendo do controlador que está sendo utilizado. Vai depender da máquina aí que a gente tem. E como é que funciona o nosso fluxo? Então, depois que a gente assina um contrato, a gente primeiro tira a análise de solo, que é para entender aquele perfil do solo de cada talhão. E aí a nossa equipe, ou a equipe de um parceiro local nosso, vai até o campo para fazer a instalação. Essa análise de solo demora no laboratório cerca de 30 dias. Não tem como a gente acelerar o processo. Enquanto isso, a gente vai calibrar e cadastrar todas as fichas de energia, as fichas dos equipamentos, entender a rotina do produtor. Cerca de 40 dias depois da instalação, está tudo online. O produtor consegue acompanhar tudo que está acontecendo na fazenda em tempo real. Ele consegue ver as recomendações diárias. E semanalmente, o nosso agrônomo faz uma ligação para entender o que está acontecendo, explicar, ajudar o produtor a interpretar a fazenda dele, a imagem, se existe algum risco de doença, se existe alguma lâmina que não está compatível. E aí, no final do mês e no final da safra, a gente emite os relatórios que vão com visitas ou do nosso time ou do nosso parceiro local. E servem para dar manutenção, calibrar todos aqueles sensores. Como a gente está online, a gente consegue entender tudo que está acontecendo lá de Campinas. Então, se um sensor aqui fica offline, apita lá para mim, esse sensor está com problema, esse sensor está offline. Eu já entro em contato com o time local, que já vai na fazenda. Geralmente, a gente corrige o problema antes mesmo do produtor perceber. Com as novas tecnologias ajudando você, produtor, também é possível obter muita economia, o que é muito importante, né? E no final do mês, no final da safra, essa economia vai valer bastante, mas também traz uma significativa melhora ao meio ambiente, o que acabou chamando a atenção lá da NASA, que convidou Mariana para estudar e realizar projetos com eles. Com esse método de fazer irrigação, né, a gente tem tido incríveis resultados de economia, de até 60% de água, 50% de energia, aumento de até 20% de produtividade. E foi por conta desse impacto, então a gente foi convidado para um programa da NASA de transferência tecnológica para, em conjunto com o nosso sistema de análise de dados, aprimorar e desenvolver novos produtos para a agricultura. Então a gente desenvolveu o nosso próprio sistema de previsão de tempo,
que a gente tem sido melhor aqui no Brasil, mais preciso, por conta de rodar grades menores e de calibrar essas informações de clima com os nossos sensores locais. E a gente também adicionou a questão das imagens de satélite, que nos ajudam a ter uma visão global da saúde da planta, né? Então, se existe uma falha ali na fotossíntese, no índice vegetativo, o que está acontecendo? Eu sei se é estresse hídrico ou não. Eu falo com vocês semanalmente para entender e acompanhar se existe alguma doença, se existe alguma praga, alguma coisa que a gente tenha que estar olhando. E à medida que a gente foi se aprofundando disso, a gente começou a perceber que os dados climáticos influenciam muito no resultado que a gente tem na safra. E a gente tem notado que quando a gente entende o clima de um lugar específico, a gente consegue avaliar melhor aquele clima numa região e o impacto que as mudanças climáticas têm naquele cenário, né? Então, se a gente está coletando os dados ali da cultura, do local, da geografia, do tipo de solo, a gente está acompanhando o ciclo ali de água, a gente está acompanhando o estágio fenológico e o crescimento, a gente consegue avaliar o impacto e conseguir prever melhor os impactos do clima no dia a dia. Por conta disso, a gente foi convidado pelo governo dos Estados Unidos, ainda no governo do Obama, antes do Trump, para fazer parte de um programa de mudanças climáticas. A gente é a única empresa da América Latina em que a gente fornece soluções para governo e instituições de impacto para conseguir mitigar riscos de áreas menos favorecidas nas mudanças climáticas. E isso, a gente está falando de um impacto, de um propósito, mas no dia a dia do produtor isso importa. Porque se eu entendo o clima seu, do seu vizinho, do vizinho próximo do vizinho, a gente consegue ver, nossa, a evapotranspiração aqui é mais alta, aqui é menor, o solo aqui tem o mesmo perfil, esse é o benchmark. Então a gente consegue entender padrões entre os produtores e ajudar todo mundo numa região a melhorar. E o que eu vejo aqui no Noroeste de Minas é que é uma comunidade tão conjunta, né, que tem esforços tão conjuntos e que pode crescer muito quando a gente consegue organizar essas informações. Então, vários de vocês têm os seus próprios controles, têm softwares diferentes, mas quando a gente consegue monitorar real, assim, não só o subjetivo, o que está acontecendo no ambiente e conseguir trazer junto com os produtores o acompanhamento, a gente consegue devolver irrigação melhor, previsão de tempo melhor, previsão de doença melhor e crescer e alavancar a produtividade de todo mundo. Antes do aplicativo, o produtor também é capaz de detectar, através dos dados coletados pelos setores em toda a região, o potencial de cada semente no campo e assim ajudar o produtor a tirar o máximo dos recursos que estão disponíveis. E nesse sentido, que faz a mesma coisa, a gente começou a perceber também que, à medida que a gente conseguia medir o clima, o solo, a água, e a gente começou a olhar para outros inputs, tipo aplicação de fertilizantes, de defensivos, a gente conseguia avaliar o potencial de cada semente no campo. Então, a gente consegue ajudar vocês a tirar o máximo dos recursos que vocês estão investindo ao entender o que está acontecendo. E a gente linka com as empresas de sementes, de químicos, para conseguir entregar um produto melhor, que assim, a gente não deveria estar usando a mesma semente no Brasil inteiro. A gente tem vários microclimas, a gente tem vários perfis de solo, e a gente tem trabalhado com todas as grandes 6, aí Syngenta, Monsanto, DuPont, Pioneer, para ajudá-los a entender como desenvolver sementes melhores e químicos melhores para cada região. O agronegócio no futuro deve, então, trazer muitos recursos com empresas chamadas de startups que enxergam de maneira mais tecnológica as possibilidades de utilizar os recursos digitais a favor de um setor que antes era considerado arcaico. E nesse caminho, então, a gente que nasceu como uma empresa de manejo de irrigação, acabamos nos consolidando como a plataforma de agricultura digital líder da América Latina. A gente já lançou as questões de clima e irrigação e agora a gente tem trabalhado cada vez mais em modelos de previsão de doenças e pragas, quando a gente linka o fato que a gente tem lá o solo, o clima e a informação que o produtor tem nos dado. Então a gente tem combinado essas informações de satélite. Se o produtor, eu tenho o drone na minha plantação, eu sempre vou o drone, pode me passar a imagem do drone, a gente integra. Quanto mais informação a gente tem, melhor os modelos, melhor a informação que a gente consegue trazer de volta para o produtor. Então a gente coleta dados de várias pessoas, desde o nosso relacionamento com o produtor até o sensor, o satélite, o drone, utiliza o que a gente chama de ciência de dados, aprendizado de máquina, que significa assim, imagina se a gente vamos pensar em fazer conta, assim, quando você tem que fazer uma conta com mais de 30 fatores, já fica difícil, porque a gente já esquece o número anterior antes mesmo de começar a fazer a soma, né? Então, a gente, como ser humano, às vezes a gente tem uma estação meteorológica, tem um sensor aqui, mas a gente não consegue processar essas informações. Então, um computador, esse tipo de tecnologia que ficou mais acessível, vem justamente aí, a gente roda modelos de aprendizagem de máquina, em que o próprio computador consegue enxergar padrões nesses dados que antes a gente não conseguia, para gerar para o produtor não dado, mas a informação e a recomendação agronômica ali no dia a dia para melhorar a operação dele. A gente está hoje em 80 mil hectares irrigados, monitorados no Brasil.
com diferentes tipos de clientes, desde empresas alimentícias, empresas de sementes, produtores de frutas, de grãos, de café, diferentes culturas. A gente acabou de abrir a nossa filial dos Estados Unidos, então a gente tem orgulho de dizer que a gente é brasileiro, a gente é referência em agricultura tropical e digital, e a gente está conseguindo exportar a nossa tecnologia para países como Israel e Estados Unidos, que estão tão acostumados com o clima deles, com a agricultura deles, mas que com as mudanças climáticas, agora a soja tem ferrugem nos Estados Unidos e antes não tinha. Eles estão tendo gaps de conectividade em áreas que não eram esperadas. Então a gente está conseguindo exportar e entrar no mercado, mesmo sendo uma solução brasileira. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?